Bom dia, boa tarde e boa noite para quem vai me acompanhar nos determinados horários do dia. Eu sou a Aline Lazzaroni, hoje dia 6 de novembro de 2022, eu venho trazer para vocês um conteúdo aqui no meu perfil do YouTube. E para começar, eu vou fazer a descrição. Eu estou de cabelos soltos, com um batom claro. O meu brinco é de uma argola pequena e meu casaco é verde. Atrás de mim tem um vasculhante de madeira. E o conteúdo que eu venho trazer para vocês hoje com muita alegria. Espero que vocês gostem. Para começar o vídeo, deixem o like, compartilhem e comentem. Deixem o comentário de vocês aí para me saber se vocês estão gostando da apresentação e produzir mais conteúdos. Eu venho trazer uma resenha de um livro que eu fiz a leitura recentemente e ele traz uma temática romântica. Para os romantistas aí de plantão, vamos saber um pouquinho de romance, e para aqueles que não curtem romance, ficam aí com bastante entusiasmo para fazer a leitura desse livro. Eu vou trazer a obra da escritora Ariela Pereira, e passando por algumas pesquisas aqui pelo YouTube, eu percebo que essa escritora não tem tantas obras assim. Então, eu vou começar com vocês a comentar algumas obras sobre essa escritora. E o livro que eu estou trazendo hoje, o título é Entre o Dever e a Paixão. Esse livro é intitulado pois os protagonistas vão ter que abrir mão de algumas coisas ao longo da trajetória da história para poderem se envolver. A história começa com um garoto de 16 anos. Ele está na casa de campo onde morava com o pai, porque ele perdeu a mãe cedo. E nesse dia, acontece dele estar no quarto dele, entra um homem e obriga ele a atirar na menina que estava com ele no quarto. Daí por diante, nós temos um jovem criminoso, como mostra o início da história. E esse jovem, ele vai para uma agência de segurança máxima trabalhar nos Estados Unidos e também ser comparsa, ser pessoa de confiança do cara da máfia, do cara que fez ele atirar na menina que ele estava. Primeiro, esse homem atirou no pai dele, depois obrigou ele a atirar na menina que estava com ele. Nesse momento, ele toma a decisão de ser um agente aí da força de segurança e também se aliar ao homem que fez ele cometer o crime na vida dele. Acontece o seguinte, ele precisa ganhar a confiança desse chefe da máfia. Ele vai para um lugar onde que eles estão acobertando esse homem. Ele quer se esconder nesse lugar, e o lugar é um convento onde que a filha dele, ela é freira. A filha dele é freira porque ela tem um casamento arranjado com outro rapaz e ela se faz de freira simplesmente para não ter que casar com esse rapaz. O nome do protagonista é Caleb e o nome da protagonista é Jane. Esses dois vão viver altas aventuras. Esse livro tem muita ação já de início, com o que eu já disse, com a parte que o rapaz teve que dar o tiro na própria menina, ver o próprio pai assassinado. Mas ele começa a ficar na cola da filha desse mafioso. E quando ele está na cola dela, ele já começa a ter uma atração por ela.
E eles vão passar por muita coisa juntas, porque ela esconde em um hospital carente, esse hospital onde ela trabalha como freira, ela vai e esconde uma menina que está mexendo com o tráfico de drogas e ela veio fugida do México. Nesse momento que ela veio fugida do México, a Jane diz que vai levar ela para casa novamente. Com isso, o Caleb é designado a ser o segurança da Jane, segurança particular dela, e a Jane sai em seu carro fugindo do Caleb e vai até esse hospital para tentar organizar uma fuga de deixar essa menina em solo mexicano através da fronteira, passando ilegalmente pela fronteira. Mas o Caleb, de repente, ele vai até o hospital, descobre onde que é o esconderijo que a Jane esconde essa moça, que é no porão do hospital, e ele se dispõe a ajudá-las. No momento que ele se dispõe a ajudá-las, ocorre o seguinte: ele ajuda para ficar perto da Jane e ele ajuda também para não correr risco que nenhuma das duas fujam. No percurso até o México, eles param em vários lugares. Tem um rapaz que é assaltante, pega carona com eles. O Caleb aí já resolve a situação. Depois eles passam a noite aí em um hotel. As meninas vão para um show, Caleb também vai acompanhando elas. Só que a Jane, por ela ser freira, ela não tinha aproveitado uma boa parte de sua vida. Ela não tinha acompanhado como é ser adolescente, como é ser uma pessoa adulta fora das regras religiosas. E ela decide curtir bastante esse show, bebe, dança, canta, tudo isso através do divertimento. Só que em um breve instante aparece dois rapazes querendo ficar com ela e ali o Caleb já percebe a situação e tira ela carregando no colo na frente de todos. Foi bem engraçada essa cena pra mim. E quando eles chegam no quarto do hotel, a Jane quer ficar com o Caleb, mas ele responde que não irá fazer nada com ela pelo fato dela estar bêbada, ela não está totalmente sã. E no dia seguinte, a Jane está emburrada, ela está chateada pelo fato do Caleb ter rejeitado ela. Ela fica com isso na mente de ser rejeição e a outra menina está adorando, porque pelo que eu sei, ela começou também a se interessar pelo Caleb. Eles conseguem passar a fronteira, mas isso eu já estou adiantando demais. Primeiro eles passam a noite em um lugar no meio de uma mata, pega gravetos, galhos para construírem ali uma fogueira e ali a Jane e o Caleb ficam juntos pela primeira vez. Foi uma cena bem bacana. E o fato também que o Caleb deixa, que eu achei super chato no livro, é que ele diz que beijo é romântico e ele não gosta de romance. Então todas as mulheres que ele foi se aproximando ao longo da história, ele não beijava nenhuma delas. Só que com a Jane, ele já beijou ela e tudo isso. Ele já estava começando a ser atraído por ela. No momento que eles ficam juntos, depois amanhece o dia e eles seguem em viagem. Eu tinha um pensamento dessa menina aí que ia fazer alguma coisa durante a viagem deles até o México, mas não acontece. Eles conseguem deixar a menina na casa da mãe, voltam. Antes deles voltarem, passeiam bastante pelo México, mas eu não posso ficar contando muito aqui, senão vocês vão perder a expectativa de fazer a leitura da história. Quando eles voltam para os Estados Unidos, a Jane decide largar o hábito de freira e fugir. Por que fugir? Para ela não obrigar o Caleb a se envolver com ela totalmente e também para fugir do seu noivo, que ela tem um noivo
prometida em casamento, e esse noivo dizem que ele é pior do que o pai dela, que é o dono da máfia. Aí vocês já podem imaginar. No momento que a Jane foge, o Caleb consegue encontrar ela porque ela tá tentando tirar provas de um tráfico, mas o Caleb percebe que não vai dar certo, então ele resgata ela, leva ela para o seu próprio apartamento e ali eles conseguem ficar juntos na tranquilidade apenas por alguns dias, que novamente esse rapaz que a Jane está prometida em casamento, ele consegue encontrá-la, leva ela para casa dele, que é uma mansão totalmente cercada pelos seus homens armados, mas o Caleb consegue invadir essa mansão, vocês já verem aí a postura do Caleb. E eles conseguem amarrar o Tarso, acho que é assim o nome dele, que pronuncia o nome dele. Eles conseguem amarrá-lo e ele confessa que o chefe que estava distribuindo as drogas para todas as pessoas passarem mal e irem para o hospital foi ele que estava vendendo esse tipo de drogas, tudo isso para prejudicar a sociedade daquela cidade. O Caleb e mais a Jane voltam, mas o Caleb tem uma culpa impressionante. Eu vou começar aqui agora quase o desfecho do livro, mas eu não vou contar o final para vocês. Só vou contar apenas como que vai ocorrer o desfecho. O Caleb tem uma culpa e ele não consegue contar isso para a amada porque simplesmente ela é a filha do mafioso que ele quer destruir, que ele tem as provas para colocá-lo na cadeia. Com as provas que o Caleb tem, ele já está todo preparado para organizar a prisão do mafioso. A Jane está sendo a pessoa que vai levar o Caleb até esse mafioso, que é o pai dela. Com isso, eles vão para o convento é aberto durante a noite, entram os homens desse homem da máfia. O Caleb cerca o convento com todos os seus homens também, da polícia, da justiça, da força de segurança. O Caleb consegue dar a voz de prisão para o próprio pai da moça que ele está completamente apaixonado. Nesse momento que ele dá a prisão para o próprio pai da menina, acontece que ela também vai presa. Por que ela vai presa? Ela estava sabendo, acobertando o irmão e o pai, sendo que o irmão dela também faz parte aí do conteúdo da máfia e o pai dela também a mesma coisa. Então vocês já podem imaginar que confusão que vai ser esse final de história. A Jane é presa, só que o Caleb está completamente apaixonado por ela, então ele não deixa ela na cadeia. Ele está passando ao redor aí da prisão, ele sai do carro, vai procurá-la e o guarda diz que ela fraturou o braço e fraturou a costela, depois de uma surra que ela levou dentro da prisão. Daí por diante, o Caleb faz de tudo para ela perdoar ele, mas ela demora, porque além do que ele causou a ela, usando ela de pessoa que ia levar ela até o pai dela para ele ser preso, o Caleb prendeu o pai, a mãe e o irmão dela. Então, a família aí bem complicada. E ela fica nesses dois lados. A família está presa e o homem que ela ama foi a pessoa que enganou ela todo esse tempo. Ela vai para casa dele, recebe todos os tratamentos porque ele confiscou todos os cartões, estão todos bloqueados, os cartões de crédito dela, os bens dela estão todos bloqueados. Com isso, a Jane só consegue voltar para o Caleb no final da história. E foi um livro bem interessante quando eu li, porque ele traz ação, ele traz romance e em alguns momentos comédia, mas tem mais ação e romance. No momento eu torcia pelo Caleb
Teve alguns momentos que eu disse que ele estava cometendo um grande erro em estar enganando a Jane, mas nós aqui que gostamos de romance, nós que lemos diversas histórias, nós sabemos que sempre os escritores deixam a gente ficar com um pouco de raiva até dos protagonistas. Pessoal, eu espero que eu tenha contribuído para vocês terem vontade de fazer a leitura desse livro, que eu possa trazer para vocês aqui o conteúdo que vocês gostarem. Deixem aí nos comentários o que vocês querem ver aqui na produção, aqui nos conteúdos que eu vou trazer. Eu deixo uma excelente semana para vocês, com muita paz. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Um beijo e um abraço para cada um.